Nas ruas estreitas de Ávila, entre muralhas que pareciam conter não apenas uma cidade, mas todo um universo de contradições, nasceu aquela que viria a incendiar a igreja com o fogo de seu amor. Era o ano de 1515 e a Espanha, recém-unificada sob os reis católicos, respirava os primeiros ares de uma grandeza que logo se estenderia por meio mundo. Mas o que significava nascer mulher naquele tempo de conquistas, inquisidores, de místicos e hereges, de santos e pecadores? O que significava trazer no peito um coração tão vasto que nem mesmo as muralhas de Ávila poderiam contê-lo? Teresa de Almada, filha de Dom Alonso e Dona Beatriz, nasceu como tantas outras meninas de sua época, destinada a um caminho estreito, predeterminado por uma sociedade que via na mulher pouco mais que um receptáculo de virtudes domésticas, ou, na melhor das hipóteses, uma noiva de Cristo enclausurada entre paredes monásticas. Mas há almas que, mesmo antes de conhecerem a si mesma, já carregam o germe da rebeldia divina, essa inquietação sagrada que não se conforma com os limites impostos pelo mundo. Quem poderia imaginar que aquela menina de 7 anos, que fugia de casa com seu irmão Rodrigo para buscar o martírio na terra dos mouros, já estava ensaiando uma fuga maior, uma evasão não do lar paterno, mas das estreitezas do espírito humano, para sempre, sempre, sempre. Repetiam os pequenos irmãos, como se já intuíssem que a eternidade não era apenas um conceito teológico, mas uma experiência possível, um abismo de luz onde a alma poderia mergulhar ainda em vida. A morte prematura da mãe deixou em Teresa uma ferida que só poderia ser curado por outra maternidade, mais profunda e misteriosa. Diante da imagem de Nossa Senhora da Caridade, a menina órfã suplicou: "Se tu minha mãe agora." Não era apenas o gesto desesperado de uma criança, mas o primeiro movimento de uma alma que já compreendia, ainda que obscuramente, que as relações humanas são apenas sombras de vínculos mais essenciais, que transcendem a carne e o sangue. Mas a adolescência veio com suas vaidades e distrações. Teresa, bela e vivaz, deixou-se seduzir pelos romances de cavalaria que sua mãe tanto apreciava, pelos galanteios de primos e pretendentes, pelo desejo de ser admirada. Quem não conhece essa tentação de diluir-se no superficial, de esquecer a sede profunda em meio aos prazeres efêmeros? Não a condenemos com facilidade. Não é esse o movimento pendular da alma humana, esse oscilar entre o sublime e o trivial, entre o eterno e o passageiro? O pai, percebendo os perigos que rondava a filha, enviou-a ao convento das Agostinianas. Era uma medida preventiva, um remédio amargo para curar vaidades juvenis. Mas o que Dom Alonso não podia prever é que, naquele ambiente austero, a semente da vocação, há tanto plantada no coração de Teresa, começaria a germinar. Não sem resistência, não sem luta, porque a verdadeira vocação não é um caminho de rosas, mas um campo de batalha onde a alma combate consigo mesma. Aos 20 anos, contra a vontade paterna, Teresa fugiu de casa, bem de manhã, para ingressar no mosteiro da Encarnação. Era um ato de coragem, sem dúvida, mas também de profunda contradição interior, porque aquela que buscava a Deus com tanta sede ainda não havia compreendido que o encontro com o divino exige despojamento radical, uma morte para tudo o que não é ele. O Carmelo Encarnação, com suas quase 200 religiosas, era um microcosmo da sociedade espanhola. Havia ali piedade e mundanidade, oração e distração, fervor e tibieza. Teresa, com sua personalidade magnética e seu espírito sociável, logo se viu dividida entre o chamado à intimidade com Deus e as solicitações da vida comunitária, entre o recolhimento da cela e o parlatório onde recebia visitas. Durante quase 20 anos viveu nessa tensão dilacerante, nesse estado que mais tarde descreveria como nem bem viva para Deus, nem bem morta para o mundo. Foi a enfermidade que a forçou a uma pausa e ao encontro consigo mesma. Aos 23 anos, uma doença misteriosa a prostrou de tal forma que chegaram a abrir-lhe uma sepultura no convento. Receberam viva a quem esperavam morta, escreveria ela mais tarde, com aquela ironia que era uma de suas marcas distintivas. Paralítica por quase 3 anos, Teresa descobriu na dor física um caminho para a interioridade. São José, a quem recorreu com fervor, não apenas lhe devolveu a saúde do corpo, mas abriu-lhe as portas para uma saúde mais profunda,
a da alma que finalmente encontra o seu centro. Mas o verdadeiro ponto de inflexão em sua vida ocorreu quando, já com quase 40 anos, Teresa se deparou com a imagem de Cristo flagelado. Não era a primeira vez que via tal representação, comum nas igrejas espanholas, mas naquele dia algo se rompeu dentro dela. Diante daquele Cristo ferido, Teresa sentiu-se atravessada por uma dor que não era física, mas ontológica, a dor de ter vivido tantos anos na mordidão espiritual, de ter respondido com tibieza ao amor infinito de Deus. Senhor, o que querereis que eu faça? Perguntou, banhada em lágrimas, e a resposta veio, não como um trovão, mas como um sussurro que ressoaria pelo resto de sua vida. Já não quero que tenhas conversa com homens, mas com anjos. Foi o início de uma transformação radical. Teresa começou a experimentar fenômenos místicos que a deixavam perplexa e assustada, êxtase, visões, locuções interiores, em uma época marcada pela Inquisição, em que qualquer manifestação extraordinária era vista com suspeita, especialmente vinda de uma mulher. Essas experiências representavam um perigo real. Não foram poucos os que a acusaram de estar possuída pelo demônio, de ser vítima de ilusões, de praticar uma espiritualidade desviada. Mas Teresa, com aquela lucidez que a caracterizava mesmo nos momentos de maior arrebatamento místico, sabia distinguir o trigo do joio. A mim me caiu isso em graça e me fez rir, escreveu ela sobre as acusações, porque neste caso jamais eu temi. Disse que disso não temessem, que se pensassem haver motivo, eu mesmo iria buscá-la. A essa coragem, essa certeza interior não nascia de arrogância, mas de uma experiência tão real, tão palpável do amor de Deus, que nenhuma ameaça externa poderia abalar. Teresa havia descoberto o que mais tarde chamaria de castelo interior, essa morada íntima onde a alma encontra o seu Criador e onde nenhum inquisidor, nenhum censor, nenhum poder humano pode penetrar. Mas a mística teresiana não era uma fuga do mundo, um refúgio na interioridade para escapar das contradições e sofrimentos da existência. Pelo contrário, quanto mais Teresa se aprofundava na união com Deus, mais sentia o impulso de transformar a realidade ao seu redor. A contemplação, para ela, não era o fim, mas o meio. Não era a meta, mas o caminho para uma ação mais eficaz, mais amorosa, mas conforme a vontade divina. Foi assim que, aos 47 anos, idade em que muitos já pensam em recolher-se e descansar, Teresa iniciou a reforma do Carmelo, o primeiro mosteiro reformado, São José de Ávila. Fundada em 1562, era a antítese do que ela havia conhecido na Encarnação. Pequeno, pobre, rigorosamente observante da regra primitiva, centrado na oração e no silêncio. Era o início de uma revolução silenciosa que se estenderia por toda a Espanha e além. Não foi um caminho fácil, a oposição veio de todos os lados, da própria ordem carmelita, que via na reforma uma crítica implícita das autoridades eclesiásticas, temerosas de qualquer inovação em tempos de contra-reforma, da sociedade escandalizada com a ideia de mulheres vivendo em pobreza radical, e até mesmo de pessoas bem-intencionadas, que consideravam Teresa demasiado frágil, demasiado doente, demasiado mulher para empreender tal obra. Mas aquela que havia aprendido a encontrar Deus entre os puxeiros sabia que não há dicotomia entre o humano e o divino, entre o prático e o místico, entre a ação e a contemplação. Com a energia que parecia brotar de fontes sobrenaturais, Teresa percorreu os caminhos da Espanha, fundando mosteiros, escrevendo tratados espirituais, orientando almas, enfrentando prelados e nobres, negociando com comerciantes e artesãos, sempre com aquela mistura única de pragmatismo e elevação, de humor e seriedade, de firmeza e flexibilidade que a caracterizava. Em meio a tudo isso, encontrou tempo para escrever obras que revolucionariam a espiritualidade ocidental. O Livro da Vida, a autobiografia espiritual de uma sinceridade desconcertante, O Caminho da Perfeição, Manual Prático para suas monjas e O Castelo Interior, obra-prima que descreve o itinerário da alma até a união com Deus. As fundações, relatos vividos de suas aventuras reformadoras e centenas de cartas que revelam uma mulher de carne e osso, preocupada com detalhes cotidianos, capaz de discutir com igual desenvoltura sobre a Trindade, sobre o preço do trigo. O que torna a escrita de Teresa tão extraordinária não é apenas seu conteúdo doutrinal, mas a forma como ela consegue expressar o inefável em linguagem cotidiana, como traduz experiências transcendentes em imagens acessíveis, como fala de Deus com a frieza do teólogo,
mas com a paixão do amante. Vivo sem viver em mim, e de tal maneira espero que morro, porque não morro, escreveu ela em um de seus poemas mais célebres, captando em poucas palavras o paradoxo da existência mística. Essa morte que é vida, essa ausência que é presença, essa ferida que é cura. Mas talvez o aspecto mais revolucionário da espiritualidade teresiana seja sua concepção da oração como um trato de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama, num tempo em que a relação com Deus era frequentemente marcada pelo temor, pelo formalismo, pela distância. Teresa propõe uma intimidade quase escandalosa, uma familiaridade que não diminui a reverência, mas aprofunda, transformando-a em amor. E que amor era esse que consumia Teresa? Não um sentimentalismo vago, não uma emoção passageira, mas uma paixão que envolvia todo o seu ser, que a fazia exclamar: ou padeço ou morrer. Era um amor que não temia a dor, que não fugia da cruz, que encontrava na identificação com Cristo sofredor não o masoquismo mórbido, mas a suprema expressão da entrega. Foi esse amor que a sustentou nos últimos anos de sua vida, quando as forças físicas começavam a faltar, quando as perseguições se intensificavam, quando a própria reforma que havia iniciado parecia ameaçada por divisões internas. Foi esse amor que a levou a empreender, já idosa e enferma, sua última viagem, obedecendo a uma ordem que enviava para um convento onde não era bem-vinda. Em Alba de Tormes, exausta pela jornada, Teresa sentiu que chegava o fim de sua peregrinação terrena. É tempo de caminhar, disse, recebendo os últimos sacramentos, e na madrugada de 4 de outubro de 1582, aquela que havia vivido em constante tensão entre o céu e a terra, entre o tempo e a eternidade, entre o humano e o divino, finalmente encontrou repouso no coração de seu amado. Mas seria realmente um repouso? Ou seria o início de uma atividade mais intensa, mais livre, mais fecunda? Teresa, que havia prometido fazer mais bem depois de morta do que durante sua vida, continua presente na igreja e no mundo, não como uma figura do passado, mas como uma companheira de caminho, uma mestra de oração, uma amiga que nos convida a entrar no castelo interior e descobrir no centro mais profundo de nós mesmos aquele que é a fonte de toda vida, de toda alegria, de todo amor. O que nos diria Teresa hoje é um mundo tão diferente do seu e, no entanto, marcado pelas mesmas inquietações fundamentais, pelas mesmas buscas e fugas, pelos mesmos anseios de infinito e tentações de superficialidade. Talvez nos lembrasse com aquela mistura de firmeza e ternura que lhe era característica, que só Deus basta, que todas as coisas passam, mas Deus não muda, que a paciência tudo alcança, que quem a Deus tem, nada lhe falta, ou talvez com aquele humor que nunca abandonou mesmo nos momentos mais solenes, nos desse um tapinha no ombro e sussurrasse: ânimo, alma, não vês que esta vida é um sonho, uma noite em uma má pousada? Não te detenhas no caminho, não te contentes com migalhas quando estás chamado ao banquete do rei? E nós, o que responderíamos? Teríamos a coragem de seguir essa mulher extraordinária em sua aventura interior, em sua busca apaixonada de Deus, em sua entrega radical ao amor? Ou preferiríamos ficar à margem, admirando-a de longe, convertendo-a em um ícone inofensivo, em uma santa de altar que não perturba nossa mediocridade espiritual? A pergunta fica suspensa no ar, como um desafio, como um chamado. Enquanto refletimos sobre ela, quase podemos ouvir a voz de Teresa atravessando os séculos com a mesma urgência, a mesma paixão, o mesmo fogo que a consumiu em vida. Agora começamos, e procurem ir começando sempre de bem em melhor, porque para Teresa, como para todos os verdadeiros místicos, o caminho espiritual não é uma linha reta, mas um espiral ascendente, um eterno recomeçar, um constante aprofundamento. Não há ponto de chegada definitivo nesta vida, não há descanso permanente, não há conquista irreversível, há apenas o amor que sempre pede mais amor, a sede que aumenta à medida que se bebe, a fome que cresce ao ser saciada. E talvez seja essa a maior lição que Teresa nos deixa, que o encontro com Deus não é o fim da busca, mas seu verdadeiro início, que a união mística não anula a distância, mas a torna fecunda,
que o êxtase mais profundo não nos dispensa da luta cotidiana, mas nos dá força para enfrentá-la com novo vigor. Em um mundo que busca atalhos para a felicidade, soluções rápidas para problemas complexos, experiências intensas sem compromisso duradouro, Teresa nos convida a um caminho mais longo, mais árduo, mas infinitamente mais recompensador. O caminho da determinação, da perseverança amorosa, da fidelidade criativa. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Essas palavras, encontradas em seu breviário após a sua morte, condensam a sabedoria de uma vida inteira dedicada à busca de Deus. Não uma busca abstrata, teórica, desencarnada, mas uma busca apaixonada, concreta, que envolvia todo o seu ser. E é isso que continua a fascinar em Teresa, sua capacidade de unir os opostos, de harmonizar o que parece irreconciliável, de viver simultaneamente no tempo e na eternidade, na terra e no céu, na ação e na contemplação. Ela nos mostra que a santidade não consiste em fugir do humano, mas em transfigurá-lo, não em negar o mundo, mas em redimi-lo, não em suprimir a personalidade, mas elevá-la à sua máxima expressão. Por isso, Teresa não é apenas uma figura do passado, uma santa de um tempo que já não existe. Ela é nossa contemporânea, nossa companheira de caminho, nossa amiga e mestra. E seu convite continua ressoando através dos séculos, com a mesma urgência, a mesma paixão, o mesmo fogo. Entremos mais adentro na espessura. Entremos, sim, nessa espessura que é o mistério de Deus, o mistério do ser humano, o mistério do amor que os une e os distingue. Entremos com a coragem de quem sabe que pode perder-se, mas confia em ser encontrado, com a humildade de quem reconhece seus limites, mas não se deixa paralisar por eles, com a alegria de quem intuiu que no final do caminho não há solidão, mas comunhão, não há vazio, mas plenitude, não há morte, mas vida em abundância. E enquanto caminhamos, lembremos-nos sempre daquela mulher extraordinária que há quase 5 séculos percorreu as estradas poeirentas da Espanha, fundou mosteiros, escreveu livros, enfrentou inquisidores, consolou aflitos, formou discípulos. Em tudo isso não buscou senão uma coisa: amar e fazer amar aquele que primeiro nos amou. Teresa de Jesus, Teresa de Ávila, Teresa do Carmelo, Teresa da Espanha, Teresa da Igreja, Teresa de Deus. Tantos nomes para uma única mulher que, paradoxalmente, encontrou sua identidade mais profunda, perdendo-se no outro, descobriu sua liberdade mais plena, entregando-se sem reservas, alcançou sua maior grandeza, fazendo-se pequena por amor. O que estamos dispostos a perder para encontrar o que ela encontrou? O que estamos dispostos a entregar para receber o que ela recebeu? O que estamos dispostos a sacrificar para amar como ela amou? A resposta: cada um deve buscá-la no silêncio do próprio coração, nesse castelo interior onde, como Teresa nos ensinou, habita o próprio Deus, esperando pacientemente que o convidemos a ocupar o centro de nossas vidas, a ser o Senhor de nossos pensamentos e Rei de nossos afetos, o Mestre de nossas decisões. E se ao buscar essa resposta sentirmos medo, desânimo, incapacidade, lembremos-nos das palavras que Teresa ouviu do próprio Cristo em um momento de dúvida. Não tenhais medo, filha, sou eu, e não te abandonarei, não temas. Com essa certeza, com essa confiança, com esse abandono amoroso, podemos também nós, como Teresa, atravessar as noites escuras, enfrentar as tempestades interiores e exteriores, superar os obstáculos que se interpõem entre nós e o Deus vivo, que nos chama à união perfeita, à transformação total, ao amor sem limites, porque no final, como Teresa descobriu e nos ensinou, tudo se resume a amar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Não um amor teórico, abstrato, desencarnado, mas um amor concreto, prático, que se manifesta em obras, que transforma a realidade, que constrói o reino de Deus aqui e agora. Obras quer o Senhor, repetia Teresa, lembrando-nos que a autenticidade da experiência mística se verifica na vida cotidiana, nas relações humanas, no compromisso com a justiça, na opção pelos pobres,
na construção de uma igreja mais fiel ao Evangelho, de um mundo mais conforme ao projeto divino. E é esse, talvez, o maior desafio que Teresa nos deixa: não separar o que Deus uniu, não dissociar contemplação e ação, mística e compromisso, oração e vida, amor a Deus e amor ao próximo. Porque, como ela mesma descobriu em sua própria carne, em sua própria alma, o Deus que nos espera no centro do castelo interior é o mesmo que caminha conosco pelas estradas poeirentas da vida, que sofre nos oprimidos, que clama nos marginalizados, que espera em cada ser humano ser reconhecido, acolhido, amado. Que Teresa de Jesus, Teresa de Ávila, Teresa do Carmelo, Teresa da Espanha, Teresa da Igreja, Teresa de Deus, nos ajude a percorrer esse caminho de integração, de unificação, de plenitude, e que ao final da jornada possamos também nos dizer com a mesma paz, a mesma confiança, a mesma entrega com que ela disse em seu leito de morte: é tempo de caminhar. Caminhar para onde? Para o coração de Deus, que é também o coração do mundo, o coração da história, o coração de cada ser humano, para esse centro onde todos os opostos se reconciliam, todas as feridas se curam, todas as buscas encontram seu objetivo, todos os amores se consumam na unidade. É para lá que Teresa nos convida a ir, é para lá que ela mesma foi, há quase 5 séculos, deixando atrás de si um rastro de luz que continua a iluminar nosso caminho, um fogo que continua a aquecer nossos corações, uma palavra que continua a despertar nossas almas. Sigamos essa luz, alimentemo-nos nesse fogo, escutemos essa palavra e talvez um dia possamos também nós experimentar o que Teresa experimentou, que Deus basta, que só Ele satisfaz plenamente os anseios mais profundos do coração humano, que nele encontramos finalmente o sentido último de nossa existência, a razão de nosso ser, o destino de nosso amor. Porque no final, como Teresa nos ensinou com sua vida e com sua morte, com suas palavras e com seus silêncios, com seus êxtases e com suas lutas, tudo se resume a amar e deixar-se amar por aquele que é o amor mesmo, a fonte de todo amor, o princípio e o fim de toda busca, de toda sede, de toda fome, de infinito que habita o coração humano. Ao terminar essas reflexões, sentimos que ainda há muito a dizer, muito a compreender, muito a viver. Lembremos-nos de que também Teresa, ao final de sua vida, sentiu que estava apenas começando. Agora começamos, disse ela, abrindo diante de nós um horizonte infinito de possibilidades, um caminho sem fim de crescimento, uma aventura eterna de amor. Comecemos, pois, também nós. Comecemos hoje, comecemos agora, comecemos sempre, porque como Teresa descobriu e nos ensinou, cada momento é uma oportunidade de encontro, cada instante é uma porta para a eternidade, cada batida do coração é um convite ao amor. E o amor, como ela bem sabia, é a única coisa que permanece, a única realidade que transcende o tempo e o espaço, a única força capaz de transformar o mundo e de transfigurar nossas vidas. Amemos, pois, como Teresa amou, e deixemo-nos amar por aquele que, como ela descobriu, nos amou primeiro e nos amará até o fim. Que Santa Teresa d'Ávila rogue por nós.